Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o irmão César Cristóvão, presidente da Escola Teológica do Avivamento. Seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Estamos aqui para mais um episódio do EtaCast e hoje estamos aqui com um convidado muito especial, ali das terras mineiras, Minas Gerais, o nosso amigo e pregador Isaac. Amém. Isaac, se apresenta para o pessoal. Olá, povo de Deus, paz do Senhor. Eu me chamo Isaac Silveira de Lama, Sou de Santa Rita de Minas, uma terra no interior de Minas Gerais, próximo a Caratinga. Nós estamos aqui no Paraíba, Campinas Grande, fazendo um projeto, uma missão. E aí eu conheci esse homem de Deus aqui, o César. Deus abençoe, muito feliz de estar aqui. Amém. O Isaac ontem esteve ali na nossa congregação do Portal Sudoeste, onde na frente do templo que estamos construindo, os irmãos já estão congregando, mas ainda não está devidamente inaugurado por completo. E teve uma cruzada evangelística e ele foi o pregador. Ele, como bem já falou, ele veio juntamente com uma caravana de Minas Gerais, uma caravana missionária. Todos os anos o nosso pastor-presidente, o pastor Aniceto Ferreira, presidente das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Matipó, todo ano ele reúne irmãos, não só da nossa congregação, da nossa denominação, mas de outras denominações, e monta uma caravana e viaja aqui por o Nordeste, passando pelo Piauí e aqui na Paraíba. E ontem ele foi um dos preletores, e eu queria que ele falasse um pouco da mensagem do culto ontem. Eu não estava presente devido ao trabalho, mas pude acompanhar pelas redes sociais. Pode falar. Queridos, uma pena, o senhor não está lá com a gente, foi bênção. Nós temos uma cruzada evangelística no Portal Sudoeste e a carência do povo é muito grande, E a gente, como pregador, a gente tem uma missão. Essa missão é apresentar o Evangelho. Só que como é que eu posso apresentar o Evangelho, que é boas novas, para alguém, se eu não apresento por que ele precisa de boas novas? O Evangelho fala de dois lados. Ele fala de um lado positivo e ele fala de um lado negativo. O lado positivo é que Jesus nos salva. Tá bom, mas ele nos salva do quê? Então, principalmente uma cruzada evangelística, eu preciso expor que o homem é ruim, que o homem é mau, que o homem é destituído da glória de Deus, como diz Romanos 3:23. Ele precisa ser salvo por Jesus. Essa foi a mensagem de ontem, onde o homem está perdido, não há solução. Não tem governo, não tem Estado, não tem homem que consiga salvar a humanidade. Mas o Deus que se fez homem, esse salva. Amém. Esse é Jesus. Glória a Deus. Isaac, fala um pouco sobre onde você congrega, quanto tempo você tem de ministério assim, pregando. Fala um pouco para nós. Então, eu sou de Santa Rita, e congrego na Assembleia de Deus Missão. Tá aí um bom projeto, O que falta no Brasil hoje também, a união das igrejas evangélicas. Eu estou aqui numa missão com a Igreja Madureira, Assembleia de Deus Madureira. Sou da missão, mas o mesmo Jesus que nós pregamos, nós professamos. A unidade das igrejas, as igrejas evangélicas sérias, não estou pregando ecumenismo. Mas congrego na ADEC, Assembleia de Deus Missão Campo de Caratinga. Meu pastor-presidente é o pastor Eliseu Coelho, filho do pastor Ari, pastor Ari Coelho. E eu congrego mesmo em Santa Rita, numa regional, onde meu pastor é o primeiro vice-presidente do campo também, o pastor Saulo Sabino, que Deus abençoe a vida da minha liderança aí. Venho aqui debaixo da bênção deles. E a gente tem um projeto, a gente tem uma missão, é o que eu venho falando com o povo. A gente precisa de uma transformação, a gente precisa de uma mudança. O Brasil não pode continuar desse jeito, as igrejas não podem continuar desse jeito. Quando a gente olha para a história da igreja primitiva, quando a gente olha para a história de John Wesley na Inglaterra, Jonathan Edwards nos Estados Unidos, nós percebemos que há mais de Deus para nós. E aí quando a gente olha para o cenário da igreja brasileira, nós vemos que nós não vivemos nada do que nós poderíamos viver, da graça de Deus, da glória de Deus. Eu me converti, voltei para Jesus, nasci na Deus de Amor, meu pai era pastor de lá. Desviamos por um período, mas no início dos meus 12 anos eu voltei. E aí, um por um, Deus foi salvando. Aleluia. A minha casa, são 6, e Deus fez a obra. E no final desses 12 anos eu comecei a pregar. Fiz a primeira pregação em abril.
Então já tem aí 8 anos de pregação, pela graça de Deus. Amém, glória a Deus. Que maravilha ouvir esse lindo testemunho da sua parte. E eu queria falar com o irmão. O irmão gosta de teologia? Nossa, Deus. Fala um pouco sobre teologia para nós. O R.S. Sproul, ele tem um livro, né, que ele escreve assim. O título do livro é Somos Todos Teólogos. É basicamente uma teologia sistemática. E aí, já no início do livro, ele começa dizendo assim: não tem essa de que ninguém é teólogo. Todo mundo que tem uma visão de Deus, que tem uma concepção de Deus, ele já é teólogo. Porque teologia é, né, teos, logia, estudo sobre Deus. Se você já tem uma concepção de Deus, logo você já tem uma visão acerca de Deus. Eu amo a teologia. O Tozer, ele fala que aquilo que vem à nossa mente, a primeira coisa que vem à nossa mente quando nós falamos de Deus, é a coisa mais importante sobre nós, sabe? Eu amo a teologia e eu vejo que falta teologia verdadeira nos nossos púlpitos do Brasil, sabe? Nós precisamos de gente que debruça mesmo nos livros, que debruça mesmo no estudo, né? Que debruça na palavra de Deus. Não tem como eu pregar se eu não ler a Bíblia, porque eu vou pregar em cima deste livro. Se eu chegar lá e pregar outra coisa que não seja a Bíblia, eu estaria errando. Paulo fala sobre isso. Eu não posso pregar um outro evangelho, eu tenho que pregar esse evangelho. Paulo diz aos Gálatas: ainda que nós mesmos, ou um anjo desça do céu e prega a vocês outro evangelho diferente desse, anátema. Não importa se seja até anjo, que esse é o evangelho que salva, esse é o evangelho que cura, né? E a teologia mostra que esse evangelho tem poder para transformar. Aí a gente volta na mensagem de ontem, na cruzada evangelística, né? É essa teologia que nós pregamos, pura, verdadeira, bíblica, né? Essa palavra de Deus que salva o homem, né? Glória a Deus. Eu sou uma pessoa que eu valorizo muito a questão teológica. Nosso pastor Elias, que é o nosso pastor aqui do Campo de Matipó, na Paraíba, e ele sempre me incentivou muito a questão da teologia. Quando nós iniciamos um seminário teológico aqui na nossa igreja, ele fez questão de falar para mim: César, você tem que estar dentro. E hoje, graças a Deus, nós temos estudado teologia, somos formados para a glória de Deus e continuaremos nos capacitando cada vez mais, ministerialmente e teologicamente. E eu vejo uma necessidade muito grande no nosso meio assembleano pentecostal. Os nossos jovens, os nossos pregadores, eles devem buscar desenvolver dentro de uma teologia bíblica, porque existem muitas teologias falsas, liberais, mas se procurarmos ter uma teologia bíblica, uma teologia que prega as doutrinas fundamentais, que teologia é essa? Uma teologia que nega a divindade de Cristo? Não. Uma teologia que nega a humanidade dele? Também não. Uma teologia que nega a Trindade? Temos que observar isso nos nossos púlpitos. Então, é muito lindo ver a maneira que você fala acerca disso. E eu queria que você deixasse um recado para os nossos jovens e falar sobre uma necessidade que há nessa geração. Pode ficar à vontade. É igual, né, o irmão falou com o César. Há teologias, né? A teologia liberal, há teologias falsas, né? A teologia que entra para corromper o povo mesmo. E Paulo fala sobre isso. Ele fala assim: não, mas é necessário que entre vós haja aí as heresias. Para quê? Para que se manifestem os verdadeiros. E aí tem um problema. Se a gente vive num Brasil onde o povo prega que nós temos que ser aceitos pelo mundo, né? Que nós temos que ser aplaudidos, que o povo tem que olhar para a gente e gostar da gente, né? A heresia vai sendo propagada pelo Brasil. Tem gente que prega que nós somos deuses. Isso. Né? Enquanto a heresia vai, né, permeando a igreja evangélica pentecostal no Brasil, tem que surgir os verdadeiros. Onde estão os verdadeiros teólogos? Né? Onde estão aqueles que pregam de verdade a verdadeira teologia, a verdadeira palavra de Deus? Né? E aí a gente vê uma geração, né, de jovens, onde a média do celular para o brasileiro, ela beira 5 horas por dia. Aí você conversa com um menino evangélico que cresceu na igreja, que é filho de pai crente, que é filho de mãe crente, 15 anos na igreja, 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, e nunca leu a Bíblia toda. E não tem intimidade nenhuma com a palavra de Deus, né? Se você perguntar o que está escrito em João 3,16, corre risco dele não saber. Se você perguntar o que está escrito em Salmo 23, corre risco dele não saber. E está na igreja lá. Aí a gente tem um problema porque essa geração desse jeito não consegue mudar o mundo.
Em grande parte, eu critico aqui muitos hinos famosos do nosso Brasil, né? Porque a gente canta que a gente vence o pecado, que minha geração transforma o mundo, que eu estou pagando o preço para ser salvo. Isso tudo é uma banda de heresia, tudo mentira, né? Enquanto eu não mostrar para o salvo, que eu estou falando de jovens crentes que querem transformar esse Brasil pelo poder de Deus, que querem ser um Paulo na mão de Deus, que querem ser um Pedro na mão de Deus, um Elias na mão de Deus. Esse povo precisa acordar, precisa despertar, né? Esse povo precisa se entregar ao estudo, precisa debruçar na teologia. A gente tem 2 pontos para o pregador. O primeiro é o estudo da palavra de Deus. O Martin Lloyd-Jones, ele tem um livro chamado Pregação e Pregadores. Nesse livro ele prova que a bênção de Deus sobre o pregador, sobre a pregação, também está sobre o estudo. Uau. A gente já viu gente pregar, ele fala assim: não vou estudar não, vou chegar lá, o Espírito Santo revela. Ué, mas para que ele vai revelar assim, que a revelação já está aqui? Não tem outra revelação maior do que essa. A gente estuda teologia, a revelação especial de Deus. A revelação especial de Deus é Jesus e a sua palavra. Ele não precisa revelar mais nada, está aqui. Aí chega no culto, prega, aí no final do culto: e aí, varão, como é que foi a mensagem? Rapaz, não lembro não, sei que Deus me usou lá. Usou mesmo, porque Deus é o nosso Deus racional. É verdade, né? Ele não tira a mente do pregador, de sorte que ele chega lá, fala um monte de coisa, no final do culto ele lembra uma palavra que ele falou. Ué, que evangelho é esse que ele pregou? Se a palavra não está no coração dele, não fez efeito na vida dele, como é que ele vai transformar as pessoas? É verdade. Aí eu cito Leonardo Ravenhill, ele tem um livro fabuloso que eu indico a todos, chamado Porque Tarda o Pleno Avivamento. Eu tenho este livro, ali. E ele diz assim, somente pessoas com coração quebrantado conseguem quebrantar outros corações. Só pessoas com coração inflamado conseguem colocar fogo dentro do coração de outras pessoas. Uau. Então como é que eu subo num púlpito vazio? Eu não tenho nada aqui para você. O pregador, né? Tem gente que fala assim: eu não tenho nada, que você vem esperando uma coisa de mim, eu não tenho nada para te oferecer. Mas Atos dos Apóstolos capítulo 4 mostra que não. Pedro e João vai subindo na porta formosa, um paralítico pede a ele: eu quero esmola, e eles respondem: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. O que eles têm? A graça de Deus, o poder de Deus. Então o jovem hoje que quer transformar o mundo, que é inconformado com a situação da igreja brasileira, que é inconformado com tão pouco que nós vivemos de Deus, que é inconformado com a corrupção do nosso país, com o carnaval absurdo que nós temos, apesar de nós termos aí quase 40% de evangélicos do Brasil, a gente precisa se levantar para transformar, para pregar Jesus, para mudar essa história aí. O Leonardo Ravenhill fala que a oração de um justo tem mais poder do que a bomba atômica que foi lançada sobre Hiroshima e Nagasaki lá na Segunda Guerra Mundial. A bomba destruiu a cidade inteira, mas a oração de um justo no coração de um pecador tem mais efeito. Aleluia. Então o que está faltando? Está faltando uma teologia pura e gente de oração, é o segundo ponto. Nós precisamos de oração. O Martin Lloyd-Jones cita ele outra vez, ele diz que pregação é lógica em chamas. É teologia pegando fogo. Aleluia, glória. É a palavra de Deus sendo pregada por alguém que está inflamado. Então, o conselho que eu deixo aos jovens, do Brasil, estuda, debruça na palavra de Deus, debruça nos livros, adquira bons livros, prepara, consagra, jejum ainda existe e ainda é muito bom, tem efeito. E Deus está precisando só disso, de algumas pessoas na brecha, que aí ele transforma esse caso. Glória a Deus, que bênção. Para encerrarmos, eu quero citar uma frase de John Wesley também, quando ele diz: eu me coloco em chamas e o povo vem me ver queimar. O pregador, ele precisa estar em chamas. A chama do Espírito Santo, ela não pode se apagar da vida do pregador. Tem gente que fala que a teologia, ela esfria o crente, mas não, ela apaga o fogo estranho e acende um fogo do Espírito Santo que é gerado pela palavra. Foi uma bênção poder conversar com você, Isaac. Eu espero que você volte ano que vem aqui para Paraíba, entendeu? Se você não voltar, eu vou ter que ir lá, atrás de você, entendeu? Eu creio que está surgindo uma nova amizade, uma nova aliança, entendeu? Foi um prazer lhe conhecer. É sempre bom ver, porque
eu e os meninos, eu, o irmão Vitor, o irmão Ricardo, os demais meninos, nós que temos procurado se dedicar à palavra, à teologia, como você bem citou, comprar livros, comentários bíblicos, comentários de outros autores, autobiografias, isso é muito bom. Você citou a questão do jovem conhecer a palavra, ler a palavra. Amanhã, na Escola Teológica do Avivamento, o ETA, nossa escola, estaremos iniciando um cronograma bíblico, de leitura bíblica, pelo 3º ano. Já estaremos iniciando, já tem 18 pessoas comprometidas para neste ano aí estar acompanhando esse cronograma. Quanto mais espalharmos a palavra, cremos que mais pregadores, mais profetas, mais homens e mulheres de Deus surgirão. Eu queria que o irmão só falasse uma última coisa. Quem é seu pregador favorito? Nossa, Deus. Complicado, hein? Muito complicado. Eu teria que, falando assim de história, Você fala do momento ou da história? Da história, do momento, entendeu? Pode ficar tranquilo. Claro que Jesus é primordial, mas se eu tivesse que escolher um pregador preferido, eu admiro muito Billy Graham. Uau! O irmão que entrou aí agora, ele ama Billy Graham. A gente não vai cortar isso não, porque o irmão... pode falar. Então, a gente vê o que Deus fez através de um homem que se entregou. Glória a Deus. Sabe? E eu acho bonito isso, acho lindo isso. É a entrega, é a dependência, está tudo aí. É por isso que eu vejo como um exemplo para a nossa geração. Porque uma vez perguntaram a ele assim: Billy Graham, você trairia a sua esposa? Uau, O pregador soberbo, claro que não, mãe. Ele fala assim: não, se eu ficar em um quarto trancado com outra mulher que não seja a minha por muito tempo, com certeza eu vou trair ela. Aí o pessoal assustou e falou assim: que é isso, Billy Graham? Uai. Aí ele: não, mãe, mas se eu sei que eu não consigo, se eu sei que eu sou fraco, se eu sei que eu sou pecador, para que eu vou entrar num quarto sozinho, ou num recinto fechado com outra mulher que não seja minha? Então ele entende que ele é pecador, que ele é miserável, que ele não é ninguém, que a graça que transforma ele, que ele é pequeno, que ele não faz nada, que é um problema dos pregadores de hoje. Eles pregam tanto, o povo vai ovacionando os nomes desses pregadores e esquece do Deus do pregador. Aí isso sobe pela cabeça e ele acha que ele faz alguma coisa. E o Billy Graham estava na dependência. E na dependência de Billy Graham, Deus levou ele para quase todo mundo, inclusive na União Soviética. Uau, isso é muito forte. Precisamos de mais pregadores como Billy Graham. Irmão, então nós vamos encerrar por aqui. Eu quero pedir aos irmãos, fala aí tuas redes sociais para os irmãos seguir. As minhas redes sociais, eu tenho o Facebook e o Instagram, Isaac Silveira. Vai ser uma bênção te receber lá. Amém. Esse episódio daqui a pouco estará disponível aí. Traremos umas edições, mas foi muito bom conversar com o Isaac, um pregador jovem da Palavra de Deus que prega o Evangelho genuíno. E o nosso lema da nossa escola é avançar, crescer e expandir. Irmãos, que Deus vos abençoe. Obrigado aí ao câmera, e o nosso amigo Ismael, faz parte da nossa mídia, da nossa escola. Que Deus vos abençoe. Deixa o like, comenta e compartilha com o máximo de jovens possíveis nos grupos da sua igreja. Deus vos abençoe. Deus abençoe, meu amigo. Prazerão. Amém, igualmente.